Recebam com muito carinho, tenham uma excelente atividade. Kleber, Dona Di. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Todos bem? Sim. Sim, pós-intervalo, né? Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês por terem escolhido essa palestra. Há uma semana eu recebi um e-mail falando: Kleber, a sua palestra vai ser realizada no auditório. Eu falei: nossa, que responsabilidade, né? Quando a gente é escolhido assim para o auditório, eu falei: caramba, isso é uma coisa muito boa, né? E é sinal que as pessoas querem se interessar por esse assunto. E qual é o assunto? O uso do Design Thinking na criação de uma cultura de inovação. E é isso que eu tenho aqui hoje como meta apresentar para vocês. Então, quais são os objetivos? Explicar um pouco dessa metodologia. Aqui, quem conhece Design Thinking? Levanta a mão. Ó, bastante gente, legal. Até um tempo atrás, quase ninguém conhecia esse termo, né? E depois mostrar como que a cultura de inovação ela pode fazer com que os funcionários fiquem mais engajados. Um pouquinho do meu currículo, aqui eu não vou me estender, me apresentando mais, a Tati já falou bastante sobre o meu currículo, mas aqui é só dar um panorama. Tenho 17 anos trabalhando em consultorias, atuei em mais de 50 projetos, em alguns clientes de pequeno, médio, grande porte. Mas vamos ao que interessa, iniciar o assunto da nossa discussão aqui à tarde. E aí eu decidi fazer o seguinte: como eu estou tratando de 3 assuntos importantes, 3 assuntos grandes, eu decidi quebrá-los, né? Então eu decidi falar de inovação, de cultura e por fim eu vou tratar Design Thinking. E aí eu vou fazer a junção desses 3, que é o nosso grande objetivo. Tudo bem? Então vamos começar por inovação. Aí eu gostaria de perguntar para vocês: o que vocês acham que é inovação? Quem me ajuda? O que é inovação? Pensar fora da caixa? Joia. Quem mais? Oi? Fazer de forma diferente? Fazer algo que gere valor para o outro? Joia. Quem mais? Mudar processo? Melhorar processo? Joia. Inovação, então, fazer algo diferente, pensar fora da caixa, melhorar processo, uma série de outros fatores, correto? Porém, inovação eu queria fazer vocês pensar de uma forma diferente. O que vocês estão vendo aqui? Uma colher, certo? Oi? não pode dar muitas asas para a criatividade, senão a galera viaja, né? Gente, é uma colher, tá? Eu quis trazer um desenho de uma colher, então pode parar por aí, não precisa utilizar mais tanta criatividade, não. Isso aqui é uma colher. Só que aí vocês falaram, pensar diferente, fora da caixa. Mas se eu fizesse isso com essa colher? O que vocês acham? Ficaria diferente, mas tão diferente que não seria usual. Seria? Alguém usaria essa colher? Não cabe dentro da boca, né? Então, o que eu quero trazer para vocês agora? Primeira lição importante de inovação: a inovação ela deve ser usual. Show? E aí eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, um exemplo real. Um belo dia eu cheguei em casa, fui pegar as cartas do correio. No meio dessas cartas havia uma multa de trânsito. E lá em casa, quem está acostumado a tomar multa de trânsito é minha esposa, que aliás está aqui na plateia. Então eu não posso falar muito mal. Não, mas é verdade, ela está aqui para comprovar. Eu cheguei e tinha uma multa. Aí eu falei, poxa vida, mas eu tomando multa, né? Entrei em casa, quando ela viu que a multa era minha, ela ficou feliz da vida. Mas aí eu decidi olhar a multa e eu vi que era o uso de celular. Eu falei, eu não uso celular. Quem usa celular muito no trânsito é ela. E aliás, eu estou falando para ela corrigir justamente esse comportamento, porque está errado. E aí eu sentei com ela e falei, minha flor, foi num dia que era rodízio do seu veículo, né? Você utilizou o meu e você estava falando no celular. Eu falei, poxa vida, meu carro tem um negócio que chama Bluetooth. Por que você não usou o Bluetooth, Flor? Bluetooth é algo inovador para vocês?
Já foi, né? Mas aí, sabe qual foi a resposta dela para mim? Ela falou: Kleber, sabe por que eu não uso Bluetooth? Porque é muito complicado de conectar. E eu falei: é verdade. Você tem que apertar o botão, aperta um botão, segura por 5 segundos, ele vai perguntar se você quer conectar, você aperta outro, gira o botão para escolher o comando, tem que ligar no celular. Eu falei: caramba, para mim aquilo era uma inovação, mas para ela não era. Percebem como a inovação, ela determina o quê? Quem determina o que é inovação? Quem determina o que é inovação é o cliente. Uma coisa pode ser inovação para mim, mas pode não ser para o outro. E essa lâmpada aqui, eu coloquei de propósito, porque é para gerar, nesse momento, uma lembrança em vocês, tá? Então eu quero que vocês peguem essa imagem da lâmpada e recordem isso, porque lá na frente eu vou fazer mais uma ligação com isso, tudo bem? Então, primeira lição: inovação, quem determina é o cliente. Vamos para frente. Hoje, né, todo mundo aqui trabalha numa empresa que inevitavelmente atende seus clientes, correto? Os nossos clientes atuais, tá fácil inovar para esses clientes? O que vocês acham? Tá simples? Por quê? Muito acesso, aliás, já tem muita coisa, não tem? O que você pensa já existe. A gente está vivendo a era, não é a era do gelo, é a era dos clientes insatisfeitos. Nós estamos entrando na era dos clientes extremamente insatisfeitos. Por quê? Lembram lá da época do produto? Quem aqui estudou administração vai lembrar do Henry Ford, onde ele falava: todos os carros podem ser de qualquer cor, desde que seja preto. Que, aliás, essa frase é atribuída a ele, mas parece que não foi ele que falou. Foi o engenheiro da General Motors, né? Mas, enfim, naquela época existia só o produto. Então, eu tenho o produto, compra se você quiser. Depois começaram a entrar concorrentes. Aí começamos a falar de preço, de qualidade, valor, marca. Aí a gente começou a entrar numa era de relacionamento, sustentabilidade, sociabilidade. Quem assistiu a palestra do Jim Einstein? Poucas pessoas? Ele falou lá, a era do conhecimento. A gente precisa o quê? As empresas precisam gerar coisas para a sociedade. As empresas não podem mais entregar apenas um produto, elas precisam gerar também valor para o mundo. É preciso deixar uma marca para o mundo. Quem conseguir deixar uma marca para o mundo vai ser reconhecido. Então percebam como a linha está cada vez crescendo mais. Como é que a gente faz então para entender esse cliente? Cada vez mais difícil, certo? Então inovação não é uma moda. Aliás, graças a Deus, né? Porque moda vem e passa, né? Quem aqui ainda tem um desse? Ainda bem que moda deixa de existir, né? Inovação é uma necessidade básica. Hoje não dá mais para pensar. Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio não pode mais deixar de pensar em inovação. É uma necessidade básica, fundamental. Porém, quando a gente pensa em inovação, já conversei com várias empresas, várias pessoas, e elas falam: poxa, Kleber, mas inovação, eu penso logo em coisas mirabolantes, em pensar fora da caixa. Associo muito inovação a empresas de tecnologia. É ou não é? A inovação é muito associada a coisas grandiosas, fora da caixa, né? Aquilo que é quase inatingível. Porém, falaram muito bem aqui que a inovação ela pode ser num processo. Eu posso melhorar um processo. A inovação ela não precisa ser algo totalmente diferente. Lembra, quem determina o que é inovação é o nosso cliente, o nosso usuário? A inovação, quem vai determinar é a pessoa que a gente está fazendo para ele. Se a gente inova em um processo, isso está ok. A inovação pode ser num produto e a inovação pode ser numa parte do serviço. Então hoje a gente fala muito da tal da experiência de consumo, a experiência de compra. O que é a experiência de compra? Nada mais é do que você inovar no serviço.
A gente está tratando o cliente muito na forma de relacionamento. Eu preciso entregar valor para ele. E eu posso entregar valor para o meu cliente através de um serviço, de uma experiência de consumo. Ok? E aí a gente tem um outro tipo de inovação que atualmente está sendo muito dita, que é a famosa inovação disruptiva. Quem já ouviu falar de inovação disruptiva? Legal. Quando a gente ouve essa palavra, dá a impressão que é algo monstruoso, não dá? Dá até medo. Eu tinha medo. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, me deu medo. Mas a inovação disruptiva é algo que não é para temer. Ela é mais simples do que a gente imagina. Um exemplo de inovação disruptiva está aqui hoje no nosso cotidiano, que é a famosa Uber. Quem já usou o Uber? Todo mundo, né? Todo mundo conhece. Está sendo o maior case de inovação. Inovação disruptiva. Então, o que é inovação disruptiva? É algo simples. Por mais que você fale, Kleber, mas a Uber parece ser uma coisa complexa, de tecnologia, etc. Mas se você pegar a ideia fundamental do Uber, qual que é? Oi? Transportar. Eu transporto um outro com o meu carro. Se eu estou indo para algum lugar, ele nasceu assim, né? Com um princípio de compartilhamento. Então eu tenho um carro, vou para a região da Paulista, quem é de São Paulo, por exemplo, eu ligo o aplicativo, eu posso dar uma carona para outra pessoa. A ideia é muito simples, não é? E aí você fala assim, poxa, por que eu não tive essa ideia antes, hein? Né? A ideia é muito simples. A inovação disruptiva, então, ela é simples. Ela é algo que mexe no mercado e atua principalmente nos concorrentes atuais. Ela muda a forma como os concorrentes atuais trabalham. Ela alterou todo o mercado de transporte, não alterou? Os táxis que o digam. E, aliás, daqui para frente, a coisa só tende a ser cada vez mais diferente. As indústrias automotivas, daqui para frente, nunca mais vão ter as mesmas vendas que eles tinham no passado. Com certeza não. Eu estava fazendo um projeto na General Motors e já estão pensando em algumas alternativas de criar carros compartilhados. Por quê? Porque a gente está vivendo a era do compartilhamento também. Então a inovação disruptiva ela é simples, uma ideia muito básica, ela altera toda a forma do mercado, ela gera mais acesso ao público e geralmente ela é mais barata. E aí eu vou dar alguns outros exemplos. Quem lembra do Napster? Fui buscar lá atrás, né? O Napster. O que aconteceu com o Napster? Quem assistiu aquele filme A Rede, a história do Facebook, pode se lembrar teve uma parte que ele se encontra com o fundador do Napster e ele falou, eu não criei um serviço, eu modifiquei a indústria. E ele modificou? O filho da mãe modificou completamente a indústria do som com o Napster. Depois dele, nunca mais as indústrias gravadoras passaram a gravar CDs, porque aí já se espalhou a ideia, já começou a era do compartilhamento de música. Depois a gente tem uma outra empresa aqui, o Airbnb. Quem já ouviu falar? Várias pessoas. Qual que é a ideia do Airbnb? Você compartilhar um quarto, uma casa. Eu tenho uma casa em Veneza. Eu não utilizo, coloco no Airbnb. Ideia simples? Simples demais. Modificou o mercado? Muito. O Airbnb, sem ter um quarto, eles não têm um tijolo, eles valem mais do que a rede Hyatt de hotéis. Impressionante, né? Com uma ideia, o que eles têm? Eles têm uma tecnologia, mas por trás da tecnologia teve aquela ideia simples. Depois a gente tem uma outra vedete aqui, a Netflix, que também modificou completamente o mercado. Aliás, a Netflix briga com um dos mercados mais poderosos, né, que é o da TV. E por fim, eu tenho uma outra inovação disruptiva aqui, que ela não está ligada à área de tecnologia. Porque você pode falar, cara, você falou, mas inovação não está ligada à área de tecnologia. Me cita o exemplo. Food Truck. Quem conhece Food Truck? Food Truck, como é que começou? Alguém sabe a história? Food Truck começou em Nova York. Em Nova York, na época da crise. Lembram da crise? A bolha lá? Que deixou um monte de gente desempregada. Os food trucks começaram na crise. Alguns chefes de restaurante ou quebrou o restaurante ou foram demitidos. O que eles resolveram fazer?
criar um restaurante, comida boa, né? Comida de restaurante, mas gerando um acesso para uma série de pessoas a um preço mais barato e acaba até modificando o mercado. Legal? Então, alguns exemplos de inovação. E aí, quando eu falo que a inovação às vezes pode ser simples, eu lembro dessa frase, que aliás é um livro, quem quiser ler é bastante interessante. Tudo é óbvio, desde que você saiba a resposta. Depois que você viu acontecer, você fala, mas isso era óbvio, né? Era tão óbvio, por que você não fez antes, né, cara pálida? Se você tivesse inventado o Uber, Airbnb, essa hora você estaria bilionário. Então a gente precisa sempre se instigar a fazer mais coisas. E eu quero trazer uma reflexão. O que vocês acham que daqueles fundadores, porque aliás a maioria daqueles fundadores dessas inovações disruptivas, geralmente eram 2 sócios. Do Airbnb eram 2 caras que não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Do Uber, 2 caras também falidos. O que vocês acham que tem de incomum entre eles? Eu destaquei 3 coisas. Primeira, eles descobriram uma necessidade de mercado. Isso é uma coisa importante, tá? Necessidade de mercado. E aí é que vem aquele encontro, né? Quem determina a inovação é o cliente. Eles foram atrás de uma necessidade que existia no mercado. Segundo, eles não tiveram medo de errar. Isso é extremamente importante para acontecer a inovação. Se você tiver medo de errar, você não inova. E terceiro, tiveram atitude. Foram atrás e fizeram. O que na maioria das empresas às vezes não acontece, né? Eu já vi empresas do diretor falando, tem que inovar e o resultado tem que ser esse. Bom, se tem que inovar e o resultado tem que ser esse, então a gente não está inovando, a gente só está fazendo algo melhor. A gente não consegue sair e pensar fora da caixa. Show? E quando eu falo de atitude, eu entro no nosso segundo ponto, que é cultura. Show? O que é cultura, gente? Destaquei aqui algumas palavras: hábitos, crenças, rituais, valores, experiências que formam uma determinado grupo de pessoas. Eu deixei grifado aqui valores, porque eu acredito que cultura é extremamente pautada em valores. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu tenho de exemplo e que eu vou seguindo. Concordam comigo? Cultura nada mais é do que eu ter um comportamento e os outros irem me seguindo. Geralmente, um líder, né, da empresa tem um determinado comportamento e todo mundo acaba seguindo ele. Tanto é que eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes em algumas empresas que eu visitei, acontece. A empresa tem uma cultura, o departamento pessoal tem outra, o finanças tem outra, operações tem outra. Acontece isso ou não? Sim. Por quê? Porque é determinado pelo seu líder, ali pelo pessoal que forma um tipo de cultura, né? Um tipo de comportamento. Então, cultura, o que é? É comportamento colocado em prática. E aí eu vejo o exemplo, aqui eu destaquei a foto do filho e do pai, porque é justamente isso. De quem que a gente herdou a nossa cultura? Os nossos pais, não é? A gente vê os exemplos acontecendo e a gente vai e faz igualzinho. É verdade ou não é? Ontem eu estava participando de uma palestra, o palestrante destacou a história do viajar para fora, quando você viaja para você perceber novas culturas, né? O que acontece, a gente vê como a gente é diferente, que a gente já está... Cultura é meio que é o ar que a gente respira, né? Eu tive a oportunidade de ficar 4 meses fora do país, fiquei em Miami, e eu tenho uma filha de 4 anos. E aí a gente passou justamente na época do Halloween, lá em Miami. E nós encontramos um casal de amigos nossos, que eles têm 2 filhos, e eles falaram, vamos curtir o Halloween com a gente para vocês verem o que é o Halloween, né? Que, aliás, a cultura do Halloween já é, né, propriamente uma cultura muito forte, que já está muito enraizada lá. E a gente saiu, aquilo parecia uma festa de carnaval, não sei quem já teve oportunidade de passar fora do país no Halloween, mas aquilo é uma loucura, parece uma festa de carnaval, todo mundo na rua, fantasiado e tal. E aí o lugar que a gente foi passar, que eles nos levaram, é um lugar cheio de casas. E aí, para não ter tanto trabalho, né, de bater lá na porta para pedir o doce, as casas já deixavam algumas mesinhas
com o doce na frente. Então a criança ia lá, pegava o seu doce e saía. E aí esse amigo meu bateu no meu ombro e falou: Kleber, perceba a cultura das crianças aqui. O que eu percebi? A criança entrava na casa, aquele quintal aberto, ela pegava uma bala, colocava no seu potinho e saía. Pergunto, se fosse aqui no Brasil? Eu já me imaginei moleque, com os 3 amigos meus entrando na casa, peguei 2 toneladas de doce. É assim ou não é? Isso é o quê? Cultura. Depois dali eu falei, poxa, que tipo de exemplo será que eu estou passando para minha filha? Né? Eu acho que a todo momento a gente precisa perceber isso. Que tipo de exemplo que a gente está passando para o outro? Se a gente quer ter um mundo melhor, a gente precisa começar a mudar o nosso comportamento. Porque isso, de uma forma direta ou indireta, a gente está influenciando o outro. Legal isso aí, né? A cultura, como que ela é disseminada? Parece que nasce do ar, né? Você fala assim, poxa, mas eu nunca falei para uma criança fazer isso. Mas ela vê você fazendo. Então, cultura é o exemplo. E aí um outro case, eu participei de um projeto, uma determinada empresa, e eu sentei com sócios, eu falei, qual que é a cultura de vocês? Quais são os valores que vocês pregam? Aí eles falaram, a gente gosta da empresa divertida, isso e isso. Conversei com os funcionários. Falei, qual que é a cultura da empresa? Cliente em primeiro lugar. Falei, mas não é divertimento? Não é alegria? Não, Kleber, cliente em primeiro lugar. Aí eu sentei com o sócio e falei, gente, o que vocês querem? Qual que é a cultura que vocês querem? Ah, Kleber, mas é que se não tiver o cliente, a gente não tem como se divertir, né? Falei, gente, então deixa claro isso. Fala que a cultura é cliente em primeiro lugar. E aí você recruta melhor, porque você vai virar para as pessoas e vai falar assim, ó, nossa cultura é essa. Quer? Tá ok? Ou não? Né? Não joga a coisa para debaixo do tapete. Deixa claro para a pessoa, nossa cultura é atender o cliente em primeiro lugar. Se a gente tiver que virar à noite, a gente vai virar. Depois que virar à noite, a gente vai se divertir. Faz sentido isso para vocês? E aí eles começaram a se perceber, eles falaram, verdade. As atitudes deles não condiziam com o que eles falavam. E aí a cultura deles acabava sendo fraca, acabava sendo uma coisa meio que me engana que eu gosto. Então eu quero destacar que cultura não dá para ser escrita e deixada na parede. Alguém aqui tem cultura, os valores da empresa destacados na parede? Sim? Só um levantou a mão ali. Os valores destacados na parede. Tem um monte de empresas que tem lá os seus valores. Uma vez eu entrei numa empresa, estava lá o valor transparência. Aí durante uma reunião com a diretoria eu falei assim, vocês passam as metas, né, o faturamento atual, as metas para os seus vendedores? Virou e falou, não, porque isso é uma informação estratégica. Falei, poxa, mas aí não está batendo com os seus valores. Se o seu valor é transparência, por que você não deixa transparente? Faz sentido? Então, não pode ser uma coisa só de, o meu valor é transparência, porque eu vi lá tem uma empresa que cita que o valor dela é responsabilidade social. Eu achei super lindo, tá na moda, então eu vou colocar na minha. Não, mas espera aí, qual que é a sua cultura? Aliás, tem alguém aqui da Ambev? Ou que já trabalhou na Ambev? Ali, uma última. Legal. A Ambev é um case de cultura fortíssima. A Ambev, eles deixam claro, o nosso papel aqui, a nossa cultura é por resultados. Ponto. Você é uma pessoa de resultado? Se você chegar 24 horas para bater a meta, você não bater, o que você vai fazer? Você vai se matar? Você vai... não sei, então não serve. Eu estou falando porque eu já fiz uma entrevista lá. E eles são assim, eles são enfáticos. Eles deixam claro. Então quem se adequa àquela cultura, entra. E aí trabalha de uma maneira mais simples. Porque eu cobro uma cultura que eu falo que eu tenho e eu passo esses exemplos. Tudo bem, gente? Então, uma nova lâmpada aqui. Cultura é comportamento. É o que eu passo para as pessoas, é o que eu vivencio todos os dias, né? O que as pessoas sentem da cultura, é o que elas vão seguir, ok? E aí, nesse momento, eu imagino
que vocês devem estar pensando: pô, legal, esse cara falou de inovação, falou de cultura, mas e o tal do design thinking? Cadê? Tadá! Então, vamos falar então do design thinking para a gente conseguir fazer as conexões, tanto de cultura como de inovação. Eu fui pesquisar design thinking no Google. Aliás, a gente já está acostumado, né? Já virou cultura isso, não virou? Qualquer coisa que eu tenho dúvida, o que eu vou fazer? Vou procurar no Google. Já virou até um verbo isso, né? Vou googar essa informação. Então, eu vou lá no Google saber o que significa. E aí o Google ele faz uma tradução da seguinte forma: Design Thinking é pensamento de design. Facilitou, não facilitou? Pensamento de design. Que raios é isso? Então vamos quebrar isso para entender melhor. Quando eu penso em design, pelo menos eu que gosto de automóveis, eu já me imagino logo a capa de uma revista de automóvel, aquela matéria dizendo o design do veículo privilegia a autonomia, tal. Então, design é projetar, é desenhar algo. Eu tenho design de produtos. Eu posso projetar, desenhar um produto. Porém, tem uma coisa importante, que design não é só estética. Porque quando eu falo em design, eu estou falando de projetar, desenhar, criar algo para alguém. Eu posso pensar design, por exemplo, como um serviço. Eu posso pensar no design do meu serviço. Posso ou não posso? Que forma que eu vou atender o meu cliente? Se eu tenho um restaurante, que forma que eu vou dispor os meus produtos nessa mesa? Que forma que eu vou fazer para atender melhor o cliente? Que, aliás, hoje tem até uma vertente que é o design de serviços. Está sendo muito forte. Que é você desenhar o quê? A experiência de consumo do cliente. Então, a gente não é só estética. O design ele é para várias outras coisas e ele tem que ser, como a gente já falou lá atrás, também funcional. Certo? Então, a gente tem, juntando essas duas partes, né? O design e o pensamento de design, a gente tem o que a gente usa hoje, que é o design thinking, que é uma forma, uma abordagem de pensar design. Beleza? Porém, o design ele tem que ser o quê? Relevante para alguém. Eu não posso criar algo que não seja relevante para outra pessoa, porque senão isso não vai ter a menor função. Beleza? Vamos lá. Quem lembra da primeira lâmpada? Gente, pelo amor de Deus, eu falei isso faz 15 minutos, poxa. Quem lembra? Qual que era? A inovação. A inovação é determinada pelo cliente. Boa, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então, a primeira lâmpada, quem determina o que é inovação é o cliente. Se a gente falou que tem que fazer um design pensando no cliente, como é que eu faço para isso acontecer? Eu preciso de alguns valores. E qual é o primeiro valor do design thinking? Alguém sabe? Empatia. Olha a empatia aí. Aliás, eu criei esse tema, eu quis fazer esse tema no congresso e eu vi que é o tema principal do congresso. E o que é empatia, gente? Se colocar no lugar do outro. Boa, me colocar no lugar do outro. Se eu preciso pensar em fazer algo que seja relevante para o outro, o que eu preciso fazer? Me colocar no lugar dele. Eu preciso saber como é que ele age, como é que ele pensa, como é que ele sente. Empatia não é simpatia. Empatia é eu entender realmente como que a outra pessoa sente, como que ela age. Beleza? Eu preciso entrar no mundo dela. Foi já falado muito nesse congresso, empatia é gerar conexão. Eu preciso estar conectado com o meu cliente, senão eu não consigo gerar empatia. A primeira coisa para gerar empatia é quebrar os julgamentos. Pode escrever aí, empatia, primeira coisa para gerar empatia,
quebre seus julgamentos. Por quê? Porque a gente julga muito. Julga ou não julga? Sim. Eu vou criar algo para uma pessoa. Primeira coisa que eu faço, essa pessoa é assim, assim, assado. Eu vou criar algo para a geração Y. Agora não está na moda falar da geração Y? Mas será que dá para a gente pegar as pessoas nascidas de 80 a tal e colocar todo mundo num balaio? Será que dá para criar isso? O que vocês acham? Dá para criar algo? Será que a geração Y, nascida no bairro do Morumbi, é a mesma geração Y nascida no bairro de Itaquera? Eu acho que não. Então a gente não pode fazer julgamentos. A gente precisa realmente entrar no mundo da pessoa. Então aqui eu estou trazendo alguns exemplos que geram empatia, né, de alguns experimentos que tiveram sucesso para gerar empatia. Esse aqui foi no simulador da USP de Ribeirão Preto. O que eles faziam? Eles fizeram algumas roupas aqui para simular o que os idosos sentiam. Então eu quero desenvolver alguma coisa para um idoso. O que eu faço? É só eu virar para minha avó de 96 anos e falar: vó, como é que a senhora gostaria que fosse tal coisa? É isso? Não. Eu preciso me conectar com ela, entrar no mundo dela. Os idosos têm uma série de fatores que dificultam a sua locomoção. Eu vou montar um supermercado para idoso, eu vou colocar tudo lá em cima? Minha avó, coitada, ela tem 96 anos. Ela tem dificuldade para levantar o braço. Tem catarata, não enxerga direito. Como é que eu crio empatia? Eu preciso entrar no mundo dela. E eles fizeram aqui isso com esse experimento. Então eles deixaram as articulações mais duras, o braço mais pesado, a visão já não era a mesma, para gerar justamente a empatia. Um outro exemplo que eu gosto muito, que aliás está no livro Confiança Criativa. Esse livro eu recomendo para quem quiser entender um pouco mais do Design Thinking, quiser saber mais de criatividade. É um livro excelente. E esse exemplo está lá no livro, que é do criador, de um dos engenheiros da General Electric, que participou desse projeto para criar essa máquina. Uma máquina de ressonância magnética. Se vocês fossem esse engenheiro, vocês estariam felizes de ter criado essa máquina? Ter participado? O que vocês acham? Sim, né? Total. Poxa, criamos uma coisa fantástica. Só que o que aconteceu com esse engenheiro? Quando ele chegou lá no hospital, para ver como é que estava o funcionamento dessa máquina, o que ele se deparou? Se deparou que algumas crianças não conseguiam fazer o exame. Elas choravam, se debatiam, não conseguiam fazer o exame, até chegar ao ponto de ter que sedá-las. Então muitas, para fazer o exame, eram sedadas. Aí você imagina, você é um engenheiro, estudou 30 anos da sua vida, está participando de um projeto que vai revolucionar a era da medicina, chega lá no hospital e vê aquele ser mais puro que existe, uma criança chorando, tendo que ser sedada para entrar na máquina. Ele ficou completamente arrasado. Ele falou: não, eu preciso criar algo diferente para conseguir fazer com que as crianças façam esse exame. E aí o que ele fez? Vocês, no lugar do engenheiro, o que vocês fariam? Voltaria para o laboratório, tentaria tirar o barulho, etc, etc? O que ele fez? Falou assim: eu vou usar da empatia. Eu vou me conectar ao mundo das crianças. Legal? Foi lá, começou a pesquisar, usar da empatia, foi se conectando ao mundo da criança. Qual solução vocês acham que ele chegou? Alguém? Oi? Boa, já conhece esse case? Legal. Esse engenheiro, ele mergulhou no mundo das crianças. Criança adora história, não adora? Quem aqui tem convívio com criança adora história, criança mergulha na história, criança vivencia o personagem, a criança vai fundo. Então o que ele fez? Modificou, ao invés de ele modificar a máquina, lembra do fazer simples? Ao invés de ele ir para o laboratório, gastar mais um monte de milhões de dólares, tentando tirar o barulho, melhorar, ele se conectou ao mundo da criança. O que ele fez? Ele criou na máquina o mundo da criança. Então ele criou essa pintura, e aí foi conversar com os enfermeiros, e como é que era feito os exames nas crianças. Os enfermeiros iam contando histórias para a criança.
Então falavam, olha, agora você está entrando no mundo encantado do marinheiro. Então agora a gente vai entrar no barco e você precisa ficar quietinha, porque o pirata pode ser que chegue aqui a qualquer momento. Então você vai escutar um barulho, mas não tem problema, porque é o barulho do motor do navio. O que você acha que aconteceu? As crianças começaram a fazer o exame muito mais calma. E isso é o quê? Empatia. Ele desconectou o mundo da pessoa e criou algo extremamente relevante, principalmente para as crianças. Legal? Então esses são os dois exemplos de empatia. Agora um outro valor do Design Thinking, que eu já vi algumas pessoas falando aqui, que é a colaboração. O que significa colaboração? Para montar um projeto de Design Thinking, a gente precisa usar pessoas. A colaboração, a troca de ideias é muito importante nesse processo. Por quê? Porque uma cabeça não pensa melhor do que duas, né? A gente sempre aprendeu isso. A colaboração, qual que é a ideia? Pegar gente de diferentes locais ali da empresa, então pegar equipes multidisciplinares para pensar num problema. Então, eu tenho um problema na área de finanças, eu vou pegar só gente de finanças? Não, eu vou pegar pessoas de outras áreas. Por quê? Porque elas podem colaborar, trocar ideias. Isso gera o quê? Troca de ideias, diversidade de opiniões. E aí a gente consegue ter mais ideias, mais criatividade. Nesse modelo, hierarquia deixa de existir. Kleber, mas você está falando que na empresa eu vou quebrar completamente a hierarquia da empresa, não vai mais ter diretor, não vai mais ter gerente? Não. No projeto Design Thinking não existe essa de eu sou um chefe. Então eu sou o gerente, eu vou falar o que vocês devem fazer. Não. Nesse tipo de projeto, na colaboração, a liderança acaba emergindo naturalmente. E às vezes ela emerge em diferentes etapas. Às vezes você está numa etapa, que eu vou mostrar mais para frente quais são as etapas do Design Thinking, às vezes alguém se sente mais seguro para ser o líder daquela etapa. Em uma outra etapa, uma outra pessoa se sente mais segura. Show? Então, colaboração, o que é? Eu juntar várias pessoas para pensar numa solução. E aí eu tenho uma outra lâmpada que eu quero falar de engajamento dos funcionários. Porque eu estou falando de colaboração, certo? Pegar várias pessoas para pensar numa solução. Vocês acham que isso gera engajamento? Sim. Sim ou não? Sim, claro. Sim, por quê? Eu vou fazer uma viagem no tempo, lá em 1932. Quem aqui já ouviu falar da história a teoria de Hawthorne? De Elton Mayo? Quem estudou administração, acho que vai se lembrar. Foi mais ou menos assim, eles pegaram uma empresa que fabricava, acho que relés, e queriam fazer um experimento para ver se a luz, que aliás a luz até acendeu aqui, para ver se a luminosidade influenciava na produção dessas pessoas. Era isso, né? Quem lembra aí? O que aconteceu? Eles separaram várias equipes e colocaram lá os supervisores, iam aumentando a luz, diminuindo a luz, apaga a luz, acende a luz. No final, qual foi a conclusão deles? Eles mudavam na luz, aumentava a luz, produção aumentava, diminuía a luz, produção aumentava, deixava a luz, produção aumentava. Qual foi a conclusão? Nível de produção é resultante da interação social. Quem interage, produz mais. Característica fundamental de nós, seres humanos, nós queremos ser vistos, nós queremos ser olhados, nós queremos ser escutados. Faz sentido ou não? Sim. Se você participa do processo, ele se sente muito mais engajado. Então eu participo de algumas consultorias com a empresa, fala assim, eu não sei mais o que eu faço para engajar funcionário, porque eu já dei prêmio, eu já dei TV, eu já dei prêmio em dinheiro, eu já dei viagem. Agora, você já deu reconhecimento? Você já deu um ouvido para essa pessoa? Você já ouviu o que ela precisa, o que ela quer? Essa pessoa participa ativamente? Existem várias pesquisas que mostram, que a pessoa ela não muda de emprego, ela muda de chefe. Por quê? Porque ela não tem uma relação muito boa com o chefe. Se essa pessoa acaba participando de um processo, acaba criando uma solução, o nível de engajamento dela tende a ser muito maior. Então, por isso que eu voltei lá em 1932, que essa teoria mostra exatamente isso. As pessoas precisam ter relações sociais. Aliás, eu já fiz alguns projetos sociais também, não sei se vocês já ouviram história de projetos sociais, é sempre assim,
aquela pior criança, aquele pior adolescente que já está no mundo do crime, traficante, não sei o quê, quando você coloca ele no projeto social, é a pessoa que mais deslancha. Já viram isso ou não? Por quê? Porque você deu interação social para essa pessoa, ela queria ser vista, ela queria ser notada. Utiliza a empatia e vai na casa dessa criança ver o mundo que ele vive. E vê se você também não entraria no mundo das drogas. Não é? Estou pegando um exemplo extremo aqui de uma criança que foi para o crime, mas justamente para utilizar a empatia. Agora pega o seu funcionário que está lá com o chefe falando, faz isso, faz isso, faz isso. Chefe, mas eu tenho uma ideia. Legal, mas a minha é melhor. É assim ou não é? Gente, eu já tive chefes que assim, eu dava a ideia e ele fazia, nossa, que bosta. Fala, pô, obrigado, cara. Você podia ser um pouquinho, pelo menos, mais gentil. Mas o que ele fazia? Ele me excluía completamente do processo. E aí foi excluindo do processo, eu fui me excluindo até que a exclusão foi 100%. Então eu preciso engajar as pessoas, ajudando elas a fazerem. E isso tem muito resultado. E o próximo valor, qual que é? Experimentação. Então, empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Colaboração, times multidisciplinares para fazer. E o terceiro, experimentação. O que é experimentação? É vivenciar, entrar no processo, é se permitir. Nesse momento não cabe julgamentos, não cabe paradigmas, não tem hierarquia. É preciso entrar de cabeça. Eu vou fazer um processo, vou fazer um projeto para determinar tal solução, eu tenho que entrar de corpo e alma. Eu preciso experimentar. Por quê? Porque a gente vai aprender fazendo. E aí vocês que trabalham em T&D, a gente pode falar até muito melhor do que eu, como é que o adulto aprende mais? Fazendo. A nossa retenção de conhecimento é muito maior se a gente fizer. Não é estudando com o livro, lá lendo o livro, que a gente vai aprender as coisas. Muitas vezes fazendo é muito melhor. E a experimentação é justamente isso. É o fazer, é o testar, é o arriscar. Ok? Então esses são os 3 valores. E lembrar sempre o ser humano no centro. Porque eu estou criando alguma coisa para um ser humano. Então eu não posso tirar o ser humano desse lugar. Ok? Kleber, mas na prática, como é que funciona? Legal, você explicou os valores, agora vamos ver na prática. Como é que a gente faz isso? A gente precisa, na prática, transformar os problemas em desafios. Por que transformar os problemas em desafios? Porque na nossa cabeça, quando a gente tem um problema, a gente já vai logo na solução. É ou não é? Então a empresa está lá. Nosso problema, as vendas estão baixas. Quando a gente tem um problema, a gente já vai na solução, a gente tem que mudar isso. As vendas estão baixas. Tá, o que a gente faz para vender mais? A gente já vai na solução. Qual que é a solução? Pô, vamos dar brinde, vamos diminuir o preço, vamos contratar mais vendedores. Mas será que isso é o real problema? Será que isso vai resolver? Muitas vezes a empresa acaba gastando até mais por uma coisa que não daria resultado. Então é preciso mudar a forma de enxergar. Lembra que eu falei? Eu preciso fazer algo que seja relevante para outra pessoa? Então eu preciso mudar o meu ponto de vista pela ótica do meu cliente. Vocês acham que é o cliente que compra ou o vendedor que vende? Cliente que compra. Alguém vira e fala para o amigo, olha, o vendedor me vendeu um carro? Não. Você sempre fala, eu comprei um carro, a decisão de compra é sua. Quando você se coloca no lugar do cliente, você não tem que fazer, eu não tenho que fazer eu vender, eu tenho que fazer ele comprar. Faz sentido isso? Eu estou mudando a ótica. Então eu acabo mudando o meu mindset, que aliás essa é uma palavra que está sendo extremamente utilizada, né? O que é o meu mindset? É a minha forma de pensar. Eu deixo de pensar só na solução e eu acabo pensando no foco no meu cliente. Eu vou usar a empatia, me conectar com o meu cliente para pensar, o que esse cliente necessita? O que ele quer? Ah, Kleber, mas isso Já ouvi uma pessoa falando, não, mas isso é um mundo perfeito, Kleber. A gente está falando de vendas, a gente está falando de mundo real. Eu tenho que ter vendedor agressivo, ele tem que chegar lá e fechar o pedido. O famoso vendedor pitbull, ele não vai ficar pensando em relacionamento. Ótimo.
Mas você tem um relacionamento, você pode também vender agressivamente. Quem já foi na Disney? Tem lá a princesinha toda bonitinha, né? Toda simpática. E o que ela faz? Você sai do brinquedo, ela vai e te empurra um chaveirinho. Não é? É um baita relacionamento. Caiu o seu sorvete, né? Tudo que é case de Disney é muito legal, né? Caiu o seu sorvete, eles vão lá e te dão outro sorvete. Você está perdido, eles vão lá e te ajudam. Baita relacionamento. Mas você não dá um passo sem ter alguém te oferecendo algo. É mentira? Não. Eles estão sempre vendendo. E eles estão te vendendo de que forma? Relacionamento. Eles te tratam super bem. Você se acha o máximo, mas está sempre te empurrando alguma coisa para você comprar. Certo? Então essa é a minha mudança de mindset. Eu mudo o meu problema para desafio, sempre começando ali, como podemos fazer, aí eu estou mudando, com que nossos clientes comprem mais vezes e nos recomendem após uma compra. Eu mudei a minha forma de pensar. Eu estou pensando agora com a cabeça, com a ótica do cliente, como que eu posso fazer ele comprar mais. Quem viu a palestra de Jim Stein, lembra que ele postou acho que uma foto lá, como podemos fazer para que o nosso bairro seja mais valorizado, etc. Ele estava usando justamente o desafio. E quando a gente é desafiado, a gente vai mais para cima com mais garra, certo? Tá, e depois, quais são as etapas? Aí a gente tem algumas etapas que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar essas etapas, ou também outras de outra forma, porém, no fundo, é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. Pegamos um problema, transformamos ele num desafio, agora a gente vai entrar em cada uma das etapas. Percebam que as etapas aqui elas abrem e fecham. Isso tem um propósito, que eu vou explicar agora. Na descoberta, por exemplo, o que a gente vai fazer? Pegamos o desafio, eu vou desconstruir esse desafio. Eu vou abrir esse desafio. Então vamos lá, como podemos fazer com que o cliente compre mais? A gente pode utilizar várias ferramentas, brainstorming, o que é cliente? O que é compra? Como é que eu posso fazer ele comprar mais? O que é recomendação? A gente vai expandindo. Por isso que eu falei que é importante a colaboração, porque as ideias elas precisam borbulhar, e quanto mais ideias, melhores. Legal? Então, tem outras ferramentas. Ponto de vista, eu mudar de ponto de vista a todo momento. Eu posso utilizar cenários análogos. Por exemplo, eu quero saber como é que faz para o meu cliente comprar mais. Joia, qual que é um mercado que de repente o cliente compre bastante? Poxa, no hospital, na feira ele compra bastante. Eu posso lá fazer uma pesquisa. A descoberta é eu ampliar o meu mundo. Tá? É eu fazer o meu mundo o maior possível dentro daquele desafio. Eu tenho uma outra coisa aqui. Esses 3 pilares aqui são os pilares fundamentais para você entender empatia. Você precisa ver, sentir e ouvir seu cliente. Eu já vi várias empresas que assim, eu quero entender meu cliente, contrata uma pesquisa de mercado. Aí pega lá a pesquisa de mercado e faz a pessoa preencher um questionário. Só isso, tá bom? Não. Por quê? Porque o cliente, nem tudo que ele fala, ele faz. Nem tudo que nós falamos, nós fazemos. Então você tem que ir a campo, descobrir o que o seu cliente faz, não só o que ele fala, você precisa ver, sentir e ouvir o que esse cliente faz, tá? Então essa é a descoberta. Então a gente ampliou, tá? Deixou o nosso mundo gigante. Agora vamos interpretar, porque dessa interpretação pode ser que saia um insight. E aí o que é interpretação? De tudo que a gente viu, vão surgir coisas muito interessantes. A gente descobriu, por exemplo, que o cliente recomenda mais quando ele faz determinada coisa. A gente descobriu que recomendação vem de determinada forma. O nosso cliente, ele pensa de determinada maneira. E aí, a gente pode ter uma outra interpretação daquele desafio inicial. O insight pode ser outro. O insight pode ser alguma outra coisa, mudar aquele desafio, por exemplo. Legal? Por exemplo, eu fiz um projeto para uma amiga minha, que eu falei para ela, o que você precisa? Ela falou, eu preciso que o meu atendimento atenda melhor. Eu falei, mas como? Ela falou, eu queria que eles fossem igual a mim. Eu falei, tá, então o insight é assim, não é que você precisa melhorar o atendimento, você precisa passar todo o seu conhecimento para elas. Né? Faz sentido?
Você quer que as pessoas atendam da mesma forma que você? Então passe o seu conhecimento para elas. Você já treinou elas da forma que você quer? Ah, Kleber, nunca treinei. Então faça isso, que vai ser melhor. Você nem precisa me contratar. Só treina as pessoas da forma como você atende, que vai ser muito melhor. Então esse é o insight, né? A interpretação daquele desafio. Depois vem a parte da ideação. E aí aqui é a parte mais gostosa e divertida do Design Thinking. Por quê? Porque a gente sempre fala, para se ter uma ideia, é preciso ter, no mínimo, 100 ideias. E aí, nesse momento, lembra é o egograma de Eric Berne, né? Da pai crítico, criança adaptada. Nesse momento, você deixa pai crítico, criança adaptada, trabalha com a sua criança livre, para quê? Para ter o máximo de ideias possíveis. Você vai utilizar a criatividade, que eu adoro essa frase, né? A criatividade é a inteligência se divertindo. Quanto mais ideias surgir nesse processo, muito melhor é. Aqui é que se trabalha bastante também a quebra de julgamentos. Por quê? Você está numa empresa, você fala assim, eu vou dar essa ideia, eu vou ser julgado. Por isso que a colaboração, eu falei, não tem hierarquia, você não pode ser julgado. Teve um caso interessante numa instituição, um facilitador estava fazendo um projeto desse, e ele virou para uma pessoa, a gente tem uma ferramenta na ideação que chama e se? E se você fosse rico, e se você fosse pobre, e se você fosse super-herói? Ele virou para uma pessoa e falou, qual é o seu ídolo? Aí a pessoa virou e falou, a Xuxa. Primeiro que assim, numa organização, num dia normal, ninguém falaria que o ídolo era a Xuxa, né? Não, Steve Jobs, Bill Gates, né? Sempre, então foi lá e já quebrou a Xuxa. Uma outra pessoa que estava do lado virou, puta, Xuxa só para baixinhos. O outro já virou, peraí, cara, e se a gente pegar e fizer um negócio para as crianças? O outro falou, caramba, o negócio da Xuxa, do nome Xuxa, saiu um produto voltado para as crianças, que assim, falaram, cara, tá aí, a gente vai pegar os pais pelos filhos. Que pai não gosta de ver a criança feliz? Que pai não pensa no futuro da criança? Pegaram de um exemplo pequeno e foram transformando, que é o que a gente chama de criar em cima das ideias. Larga o paradigma do lado. Deixa aquela coisa, ai não, a minha ideia pode ser boba. A minha ideia pode ser boba. Cara, fala. Dá vontade de ter um disco voador? Fala. A outra pessoa pode virar e falar, pô, disco voador? Bacana, eu pensei em voar, eu pensei nisso. E assim vamos criando. Então essa parte de ideação é uma das que eu mais gosto. Porque quanto mais ideia você tiver, melhor é para o seu processo. Beleza? Depois, tivemos várias ideias. Agora é hora de prototipar, que aliás, isso várias empresas não fazem. Elas lançam um produto, um serviço sem prototipar. E o que é prototipar? É você fazer qualquer coisa ali simples, a gente fala rápido, sujo e barato, que você vá validar a sua ideia. Pode ser um desenho, uma maquete, uma dramatização. Ah, Kleber, eu quero desenvolver um site. Legal. Pega uma cartolina e desenha o site. Entrega na mão de quem não participou do processo. Fala aí, se você tivesse um site assim, como é que você agiria? O que você faria? Prototipando, o nível de acerto é muito maior. Tá? A gente fala, prototipa para você fazer o quê? Faça rápido, erre rápido e aprenda mais rápido ainda. A prototipação é você aprender com os erros. Cria uma maquete. Cria alguma coisa com papelão, dê na mão do seu cliente e fala assim, o que você acharia? Se você tivesse um serviço como esse, um produto como esse, beleza? Então a prototipação é a última etapa, para ir no final a gente ter o quê? A inovação e a solução. Então se a gente seguir todas essas etapas, com certeza a gente vai ter algo muito mais consistente e adequado ao nosso cliente. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Aí de tudo que eu falei, relembrando ali a nossa última lâmpada que eu passei. Vocês acham que com esse processo é possível descobrir necessidades? Sim, né? Porque eu vou entrar no mundo do meu cliente, eu vou criar uma empatia, eu vou me aprofundar, eu consigo. Pode ter medo de errar nesse processo? Não. Não, por quê? Porque se eu não erro, eu não vou aprender. Eu preciso errar para aprender, para fazer diferente, para fazer
bem feito. E por fim, é preciso ter atitude, que aí as atitudes vão modificar o comportamento, vão modificar a cultura. Legal? Para finalizar, quando há mudança na forma de pensar, há mudança na forma de agir. Há ou não há? Existe ou não? Se eu mudo a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha forma de agir. Eu utilizo o exemplo lá do Miami, o Halloween, e hoje realmente eu me policio nos meus exemplos e eu vejo minha filha fazendo outras coisas. Por quê? Porque teve uma mudança no meu modo de pensar. E aí existiu uma mudança na minha forma de agir. Se há mudança na forma de agir, há mudança cultural. Se eu conseguir engajar os líderes da minha organização a terem essa mudança de atitude, com certeza eu vou ter uma mudança cultural na minha empresa. E se eu tenho uma mudança cultural e de atitudes voltadas ao cliente ou ao usuário, né, para quem eu quero fazer, eu tenho inovação. Beleza? E aí eu encerro propondo um desafio para vocês. Como podemos implementar uma cultura de inovação com o uso do Design Thinking? Gente, o desafio é de vocês. Muito obrigado.